Vamos lá. Então, vamos começar. Mais uma vez, a gente está aqui convidando um gestor, convidando um parceiro para a gente contribuir aí de forma positiva para o conhecimento de investimento com vocês. E hoje a gente vai falar de uma coisa super legal, que é long short. E quem vai apresentar isso para a gente é o Augusto S. Silva, da gestora Argo Capital, especialista aí. Augusto, fala para a gente um pouquinho aí de quem é o Augusto e como é que surgiu aí essa ideia do fundo long short. Bom, obrigado, Diogo. É um prazer estar aqui. A Argo é uma gestora nova. Ela nem completou 2 anos ainda. A gente começou em outubro de 2018, mas é uma gestora com um histórico um pouco mais longo, né? Eu faço gestão de fundos long short desde 2003. Eu fui um dos sócios fundadores da Neo Investimentos e eu fui o gestor responsável lá pela estratégia long short desde 2003 até 2014, tanto dentro do fundo multi-estratégia, que é o carro-chefe deles na época, e como um produto independente. Eu decidi sair da Neo, fui para o Safra. Na época, o CEO do Asset do Safra era o Márcio Appel, da Adam. Eles sempre tiveram lá no Safra uma plataforma muito direcional, né? Eles queriam exatamente um produto não direcional, e me chamaram lá para tocar essa célula. Eu fiquei de lá, então, no final de 2014 até outubro de 2018, e depois a gente saiu e fundou a Argo, tá? Então, a Argo nada mais é do que uma extensão do Safra, porque a gente saiu fazendo um acordo com o Safra. Então, a gente levou os fundos que nós temos hoje, eles têm um histórico desde o começo de 2015, que são os fundos que a gente fazia gestão lá no Safra. Então, apesar de ser uma gestora nova, ela tem aí os seus já 5 anos de histórico, e mais o histórico todo da Neo, né? Então, eu faço essa gestão de long short neutro desde 2003, tá? A gente, como você falou, tem um produto neutro na plataforma da XP. Um produto neutro é um produto que se propõe a gerar um alfa em relação ao CDI sem ter direcionalidade de mercado, tá? Então, a gente busca, através de investimentos em ações, né, através do long short, capturar diferenças de retorno entre diferentes papéis, e essas diferenças de retorno, então, trazer esse alfa que a gente chama para o fundo, né, para os cotistas. A gente enxerga esse tipo de estratégia como uma estratégia muito mais estável, e é uma estratégia que não se propõe a competir com produtos de renda variável propriamente dito, né, que tomam risco direcional, mas é uma estratégia que se propõe a ajudar a compor a carteira através de um tipo de alfa que é descorrelacionado de outros tipos de investimento. Excelente, excelente apresentação. Já chegou jogando duro. E assim que é bom. Então, vamos lá. Quando a gente fala de uma operação long short, você está falando falou de retorno diferencial, né? Então, você vai estar comprado em alguma coisa e vendido em outra coisa. Ok. Certo? E como é que vocês pensam isso? Como é que vocês fazem essa operação? Vocês fazem um papel contra um setor dele? Vocês fazem papéis de setores diferentes? Como é que funciona? Tá. Bom, long short é um termo muito amplo, né? Long short nada mais é do que você falar que, quando você fala que está long, é que você está comprado, está exposto a alguma coisa, e quando você fala que está short, é que você está vendido, né? Você está devendo aquilo, né? Long short, então, ele pode ser em qualquer mercado. O mais tradicional é ser feito no mercado de ações, e ele também, como você comentou, ele pode ser feito de várias formas, com vários níveis de risco, né? Então, você comentou alguns tipos de operações, então eu vou passar um pouco como a gente divide conceitualmente na nossa carteira as operações, né? Então, a gente tem 4 caixinhas que a gente usa,
e elas são divididas por tipo de operação e por tipo de risco. Tá? Então, primeiro você tem uma caixinha que a gente chama de estrutura de capital, né? Esse é um nome que a gente deu, que são operações que a gente considera operações que normalmente têm risco baixo e retornos também, geralmente, não tão amplos ao longo do tempo. São operações de ativos que têm de ações que têm o mesmo ativo base. Tá? Então, um exemplo disso eu comprei ações ordinárias de Bradesco e vendi ações preferenciais de Bradesco. Tá? Então, eu mitigo o risco da operação, né? A operação é o Banco Bradesco, e aí eu estou correndo riscos muito específicos do ativo em questão, né? Que é a ação ON e a ação PM. E esses riscos vão variar, dependendo da operação que você está fazendo, de várias formas, como liquidez, dividendo, direito de tag along, ou de você fazer a venda conjunta, né? Dessa forma. Então, esse é um tipo de operação de menor risco, de volatilidade um pouco mais baixa, mas que, ao longo do tempo, acaba gerando muita oportunidade. Tá? Outro tipo de operação seriam as intrasetoriais. E aí são operações de empresas dentro de um mesmo setor, que seria o próximo degrau de risco. Usando de novo ainda dentro segunda dessa caixinha, né? Ou outra Essa caixinha? é a segunda caixinha. Segunda caixinha. Exatamente. É o intrasetorial, que são você comprar e vender ações de empresas de um mesmo setor. Tá? Então, de novo, usando o Bradesco como referência, se eu comprar a ação do Bradesco e vender as ações do Itaú, eu estou me expondo às operações de Bradesco contra Itaú, mas eu estou mitigando vários riscos adicionais que eu poderia ter numa operação dessa, como, por exemplo, um aumento de imposto para bancos. Deveria afetar as duas operações de uma mesma forma. Um aumento, uma queda muito brusca na atividade econômica. Deveria ter um efeito de inadimplência parecido entre os dois. Né? Então, é um segundo degrau, porque a gente está falando de operações diferentes, então elas podem ter problemas específicos, como, por exemplo, o banco A tem uma exposição a uma empresa B muito grande que foi à falência. Bom, isso é um risco específico dele. Né? Ou um acionista teve algum problema, de novo, é um risco específico dele. Mas você, de novo, mitiga um monte de risco associado ao negócio, né? Pelo fato de você ter duas empresas do mesmo negócio. E aí, o próximo passo de risco, onde, obviamente, você pode ter uma volatilidade maior, que é onde está o risco e, eventualmente, onde está o retorno mais alto, é o intersetorial. E aí sim você está dando um passo para falar, olha, eu vou comprar a Bradesco e vender a empresa de um outro setor. Aí sim eu estou assumindo um risco do negócio de bancos, de Bradesco, contra um outro risco específico de um outro setor e de uma outra empresa. Né? Eu começo a abrir muito o meu leque de possibilidades de ter ganhos ou perdas dentro dessa operação. Tá? Então, essas são as três principais caixinhas. E a outra caixinha que a gente chama de eventos, que a gente usa de vez em quando, que estão mais ligadas a operações específicas de mercado. Então, eu vou dar um exemplo de algo que a gente fez no passado, que foi a compra da Fibra pela Suzano. Né? Então, é uma operação em que uma empresa listada está comprando outra empresa listada, numa operação que envolve caixa e ações, ou eventualmente só ações, em que você teria um prêmio a ganhar comprando uma e vendendo a outra. Tá? Isso a gente chama de eventos, que está ligado a uma operação específica. Tá? É o famoso evento corporativo, né? Exatamente. Que poderia ser ali uma subscrição com papel, ou poderia ser um direito de preferência, eu tenho um direito de comprar que está negociando no mercado, eu vou lá, compro o direito e vendo a ação. Então, tem várias formas, tudo isso cai nessa caixinha de eventos que nem você está falando. Tá? Fantástico. Então, essas são as 4 caixinhas que a gente opera e a forma com que a gente classifica. Tá? Eu vou fazer um parênteses aqui para falar 2 coisinhas muito rápidas. Né? Eu não sei se todo mundo entende o que é um long short. Né? Então, eu falei um pouco do objetivo do produto e agora a ideia é explicar um pouquinho o que poderia esperar de uma operação long short. Tá? E outro parênteses para falar de, eventualmente, outras formas que você poderia fazer um long short. Tá? Então, primeiro, um long short de papel contra papel, que nem o Diogo falou, na verdade, quando você faz uma operação dessas,
você é uma operação que não consome caixa. O que eu quero dizer com isso? Né? Então, eu vou no mercado no mesmo dia e vendo 100 mil reais de ação A e compro 100 mil reais da ação B. Se eu fizer isso na mesma corretora, no mesmo dia, e fizer no mesmo financeiro, eu basicamente não preciso de nenhum real para montar essa operação. Tá? O que eu vou precisar para montar essa operação? Eu vou precisar tomar o aluguel, né? Porque a hora que eu vendo um ativo que eu não tenho, eu vou precisar entregar ele depois de 2 dias. Então, eu preciso ir em alguém que tem esse ativo, fechar um contrato de aluguel, ele transfere as ações A que eu estou vendendo para a minha custódia, e a hora que tiver que liquidar a operação, eu entrego essas ações que me foram transferidas. Tá? Ao final dessa operação, né, a hora que eu for sair da operação, eu vou ao mercado recomprar essas ações, vender as que eu comprei. De novo, não me gera nenhum caixa essa operação. Eu recebo de volta e devolvo o aluguel. Tá? Então, isso é o básico de uma operação de long short. Por isso que eu falei que um long short ele gera um alfa mais o CDI, porque todo o caixa do fundo ele é aplicado em CDI. Tá? Então, o long short... Então, nesse ponto aí, eu queria fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta também, Lucas. Nesse ponto aí, o long short é um fundo de risco de crédito. Ele não tem crédito porque a gente coloca em títulos públicos. Então, no limite, ele é o risco do tesouro, digamos assim. A gente põe o caixa para rodar a Selic. Então, a gente não tem nenhum tipo de gestão ativa sobre o caixa. Tá? Então, ele roda a taxa Selic. Eu não ia perguntar isso, não. Eu ia perguntar o seguinte. Uma coisa é você ter ali um carrego de Selic a 14, outra coisa é você ter ali uma Selic de 3, né? Como que se impacta aí o resultado global? Que geralmente, pelo menos o que eu vejo lá fora, esse CDI ele ajuda muito os custos operacionais ali, ele dá uma flexibilidade para que todo o alfa seja do cliente, né? Menos a performance. Como é que... Mas vamos deixar isso mais para frente. Vamos continuar. Você disse que tinha uma segunda coisa para você explicar. Tá. E aí, sobre como fazer long short, né? Tem vários tipos de operações que você pode fazer. Então, vocês vão encontrar casas que seja long short com direcional, sem direcional, mas você poderia fazer long short de várias formas. Uma forma de fazer é você, por exemplo, comprar uma ação que você gosta muito e vender uma série de ações para fazer o hedge, exatamente para você não ter a direcionalidade de mercado. Né? Você está vendendo um beta de mercado, comprando um ativo específico que você acha que vai ter um retorno muito superior ao mercado e montar essa operação, né? Deixar o caixa ainda no CDI mais o retorno dessa operação. Tem gente que faz long short vendendo futuro de índice. Né? Então, você vende o índice futuro, compra alguns papéis. Essa é uma operação um pouquinho diferente no sentido de caixa, porque a hora que você vende o índice, você não recebe nenhum caixa, tá? Mas você recebe o decay do índice, ou seja, o índice todo dia ele perde o CDI, né? Então você deveria receber algo próximo do CDI, e investe, aí você usa o caixa para comprar as ações que você quer comprar, tá? Então, existem várias formas de você fazer isso, até eventualmente no short. Eu acho que essa ação aqui é uma ação que está muito cara, mal precificada, tem um problema, vai cair muito, vou vender ela e vou comprar o Ibovespa. Sei lá, não quero comprar nada, basicamente eu quero vender esse outro ativo. Então, seria uma outra forma de você estar fazendo long short. O long short ele pode ser uma operação de baixo risco, como eu comentei, ou ele pode ser uma operação direcional travestida de long short, digamos assim. Tá? E como é que dá para fazer isso? Simplesmente porque você tem um long short, não necessariamente você não tem uma direcionalidade. Eu posso, por exemplo, comprar um monte de ativos que tem uma correlação muito alta, ou até acima de um beta acima de um em relação ao mercado, e vender um monte de ativos que tem um beta muito baixo e está muito exposto na alta e na queda do mercado. Tá? Então, a operação em si, você precisa tomar vários outros cuidados na montagem da carteira, para não ter uma direcionalidade em cima do que você está fazendo. Então, eu vou dar um exemplo simples. Vou comprar varejo, que é muito mais exposto, e vou vender uma empresa de transmissão de energia. Né? A volatilidade e o potencial de valorização de uma empresa de transmissão de energia, ele é muito mais constante ao longo do tempo. Né? Uma operação de varejo ela pode ter uma oscilação
muito mais pesada em função do nível de atividade. Tá? Então, só porque você tem uma operação long short, você precisa tomar cuidados adicionais para efetivamente conseguir criar uma descorrelação com o Ibovespa. Excelente. Essa é uma pergunta interessante. Vamos explorar um pouco esse ponto. Como é que Augusto, como é que a Argo pensa o long short? Você disse que você tem várias caixinhas. Uma delas é intersetorial, então eu acho que deve ser aqui o pensamento é mais diferente das primeiras, né? Porque quando você faz ali operação controlador-controlada, ou quando você faz ali o ANPN, você está mitigando muitos outros riscos, como você falou, né? Inclusive, quando a gente fala da aba de evento também, quando você fala, pô, eu vou fazer um short, vou comprar um direito de subscrição, você acaba que tem ali volatilidade, mas você não tem muito risco, né? Não tem muito risco. A ideia ali mais eu acho que no passado eu só vi uma vez o Bradesco mesmo que cancelou uma subscrição. Foi até questionável se foi feito da forma correta, se não era, mas assim, tudo mais constante, você não tem muito risco de perda, né? Você tem mais ali o que é que você vai conseguir extrair de alfa ou vai deixar na mesa, né? Sim. Aí, como é que vocês pensam isso? Como é que vocês abrem lá a tese de vocês, começa o dia, vamos lá, tem nossas caixinhas, como é que vocês pensam o mercado para fazer isso? É top-down, é bottom-up, como é que é? A grande maioria das nossas posições, elas são bottom-up, tá? Inclusive, as operações intersetoriais, muitas vezes, elas têm uma característica bottom-up e elas simplesmente caem na caixa intersetoriais porque você, dentro de um mesmo setor, às vezes você não tem uma opção de investimento que faça sentido. Tá? Eu uso muito, eu uso muito o exemplo do setor de telecom, né, que é um setor que durante muito tempo, a gente hoje em dia teve durante muito tempo 3 ações, né, a Oi, a TIM e a Vivo. E durante algum tempo a Oi, que tinha começado a entrar em recuperação judicial, a TIM tinha muito boato de uma época que ela seria vendida. Então, se você quisesse montar um long ou um short de Vivo, eventualmente você precisaria ir em outro setor buscar uma empresa. Né? Então, esse é um exemplo que a gente já montou de operações intersetoriais, basicamente pela falta de opção dentro do setor. Tá? Agora, as ideias de investimento, elas tem umas que são de acompanhamento, tá? Então eu vou dar um exemplo, eu vou falar um pouco de vol que você falou, como por exemplo as ONs e PNs, tá? A ONPN ou holding operadora nada mais é do que você conhecer os riscos que você está assumindo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui e entender quando faz sentido tomar esses riscos ou não, tá? Por exemplo, há algum tempo atrás a ação de Bradesco ON, ela começou a negociar prêmio da ação da Bradesco PN. Tá? E aí vocês perguntam, ela sempre negociou com desconto. O desconto você pode ter vários motivos para que ele exista, né? Os mais óbvios e os mais claros são de que a ação ON ela tem uma liquidez menor, né? Existe um prêmio de liquidez para você entrar e sair num papel, né? Então você geralmente paga mais para alguma coisa que é mais líquida. E por estatuto social, a ação PN do Bradesco ela paga 10% a mais, recebe 10% a mais de dividendo que a ON. Então você tem aí 2 fatores que justificam você ter um prêmio da PN em relação à ON. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que a ON tem 100% de tag along e a PN tem 80%. Né? Então, se por um acaso, em algum momento, alguém acreditar, ou o Bradesco efetivamente for vendido, a ON tem um ganho maior de até 25% em relação à PN. Né? Então, quando ela chegou a bater 10% de prêmio, a gente começou a fazer conta. Né? Falou, olha, eu tenho uma perda limitada, minha perda é se efetivamente o Bradesco for vendido, esse prêmio vai para 25, sai dos 10, 11 que estava, vai para 25. E o carrego é muito bom, porque o custo de eu vender a ação ON é muito baixo, o aluguel é um custo muito baixo, e o dividendo yield na época era bom, eu vou capturando esse dividend yield, né? Porque eu estou vendendo uma coisa que está valendo
10% a mais e que recebe 10% a menos de dividendo, né? E qual que é o risco aqui que você falou? Tem um risco de volatilidade, né? Então, eu quero separar um pouco o que é risco de volatilidade e o que é risco de perda, né? A hora que eu monto uma operação dessas, eu tenho risco de volatilidade, né? Mas o meu risco de perda é limitado, né? Eu monitorei as possíveis perdas e, efetivamente, ele era limitado. Agora, o prêmio podia ir para 20%, né? Nada impediria que o mercado fizesse isso acontecer. Ia gerar volatilidade na posição, mas ao longo do tempo você teria força, gente entrando para tentar capturar o ganho que possa ter nessa operação, né? Então, operações ONPN, elas têm volatilidade, mas elas têm um risco de perda menor, né? E, de novo, quando você vai subindo as escadinhas, você tende a ter esse risco de perda subindo também, né? Com a volatilidade e o risco de perda, né? Então, você tem esse tipo de operação que nada mais é do que você entender os ativos, acompanhar eles e tentar identificar o momento que faz sentido você tomar o risco de comprar um e vender outro, que é essa caixinha de estrutura de capital. Eu vou dar um exemplo hoje de uma operação que a gente tem. Então, a gente tem hoje, dentro da carteira, uma compra de metalúrgica Gerdau, que é a Goal, e uma venda de Gerdau, né? Hoje em dia, a metalúrgica Gerdau ela é a holding da família Gerdau, que controla a Gerdau. É uma empresa que não tem dívida, ela já foi saneada, né? Ela tinha muita dívida na crise passada, eles fizeram um processo de saneamento. Então, ela, o que a gente chamou de uma holding pura. E se você pegar o valor das ações que ela tem da Gerdau a valor de mercado, ela está negociando com 25% de desconto, né? Esse desconto ele está historicamente alto. A gente montou isso antes da crise. A gente tinha uma expectativa de que o ano seria melhor e que o fato da Gerdau começar a pagar mais dividendos, que a Gerdau também passou por um processo de reestruturação, né, de alavancagem. Hoje em dia ela é muito menos alavancada e o management, pelo incentivo dos acionistas controladores, tem um mandato de começar a devolver caixa para os acionistas. Fazia todo sentido, né? Eu comprar o mesmo ativo com quase 30% a mais de dividendo do que o ativo base, né? Então, esse é um exemplo dessa operação. A gente mantém a operação, acho que não mudou nada, mas é um exemplo. E esse é uma operação que tem gerado vol. Por quê? Porque o ativo mais líquido é a Gerdau tem o ADR negociado lá fora, a Goal é menos líquida e não tem o ADR negociado lá fora. Então, geralmente, quando tem uma queda muito grande da Gerdau, esse spread fecha. Quando tem uma alta muito alta, a Gerdau vai na frente e a Goal vai atrás, tá? Então, até o mercado... É só um descasamento mesmo ali, né? Sim, né? Pelo fato de onde eles estão tradando, pela liquidez, pelos índices que um trade e outro não trada, você pode ter essa volatilidade. Mas o risco de perda é muito baixo. É baixíssimo. Né? Então, só para dar um exemplo de um tipo de operação long short que tem vol, mas não tem um risco de perda muito alto. Excelente. E aí, diga. E aí, bom, indo nas outras caixinhas, aí você pode monitorar empresas parecidas, bancos, você analisa bancos, compara um com o outro. O interessante de operações. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa linha, até porque você vai responder já dentro do que você está falando também. Quando a gente vê aqui o fundo da Argo esse ano, em 2020, ele está entregando 2,6%, o que significa aí 200% CDI. E com bastante volatilidade. O que é que você, já que você está falando dessas estratégias, dessas possibilidades, o que é que tem hoje no fundo de carteira, de custódia, o que é que ele está carregando para trazer esse resultado tão positivo em 2020? E a volatilidade também, né? O que é que está trazendo a volatilidade e o retorno, né? Pelo menos setorial, se não der para entrar especificamente na empresa, dá um norte de setores aí que vocês estão apostando. Ou, de repente, o principal promotor, o principal detrator, assim, entendeu? Só para a gente entender um pouquinho. E depois eu vou querer que você complete só com o que esperar do fundo, né? Qual é a vol que a gente deve esperar do fundo normal. E porque a gente aqui joga muito na transparência, né? Para a gente mesmo, para os nossos clientes, se tem vol 15, tem vol 10, tem vol 20, tem vol 60, a gente tem fundo de vol 40, 60. É sério, tem mesmo. E aí eu falo assim... O dobro da vol da bolsa. Aí o negócio vai lá e, caiu 30%. Eu falo, é previsto.
fica tranquilo. E a gente também fica tranquilo. O difícil é quando o gestor diz para mim, olha, a gente tem um mandato de vol 8, mas pode ser 20. E aí acontece um evento em outro país e estoura 15, 17 de vol, como aconteceu no ano passado com a outra casa. E aí a gente precisou de muito mais jogo de cintura para explicar para os clientes, não, olha, tá lá, tá na lâmina, é previsto e tal, fica tranquilo. Porque o combinado não sai caro, né? Tá. Então vamos lá. Eu vou falar de tudo isso abrindo em partes. Geralmente, um fundo de long short, ele tende a ser, do nosso estilo, ele tende a ser muito mais dinâmico do que um fundo long only. Tá? O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitas posições, a média que a gente chama de tempo de uma posição na carteira, ela tende a ser muito mais curta do que um fundo de long only tradicional. Tá? Então, na média, a gente tem a posição média tem 3 meses de primeiro ponto. Então, a gente procura muito mais capturar distorções de mercado do que efetivamente eu vim falar para vocês, olha, eu acho que pelos próximos 5 anos esse setor ou essa ação vão ter um desempenho fantástico. Né? A gente busca sempre muito mais comparar ativos para tentar achar distorções do que efetivamente falar, olha, esse ativo está valendo 1/3 do valor que ele vale, eu vou segurar porque daqui a 5 anos vai estar valendo 3 vezes mais. Tá? Isso, então, para falar um pouco do desempenho recente. Nosso desempenho foi quebrado em vários setores, em várias posições. Sendo bem transparente, a gente veio até meados de março com uma cabeça de mercado que mudou muito. Né? Então, até março, você tinha um momento de retomada de atividade com uma linha de macroeconômica muito voltada para diminuição do Estado, de mais abertura econômica. Você tinha uma série de coisas que tinham uma direção no mercado. Apesar da gente não ser um gestor macro, o fato de você ter uma expectativa do PIB crescer 2,5% ou ele cair 5%, muda totalmente a sua percepção dos ativos micro. Né? Então, a gente trouxe um retorno bom no primeiro bimestre. Né? A gente teve um março ruim, exatamente por essa mudança de mercado, e teve um abril muito bom. Tá? O que a gente fez? A gente, desde segunda quinzena de abril, ou segunda quinzena de março até abril inteiro, surgiram muitas oportunidades. Tá? Essas oportunidades vieram exatamente do mercado ter realizado. Na hora que o mercado realiza, ele não realiza de uma forma uniforme. Né? Quem acaba sofrendo mais, geralmente, são as ações que estão muito na mão de pessoas que estão zerando. Né? E isso acaba gerando distorção. Gerou bastante distorção ao longo do mês passado e a gente se aproveitou dessas distorções. Né? Então, o abril foi um mês muito bom para a gente, exatamente por isso. A gente não fez nenhum tiro grande específico, isso foi dividido em vários setores. Né? Então, a gente ganhou dinheiro em varejo, a gente ganhou dinheiro em shoppings, a gente ganhou dinheiro em telecomunicações, a gente ganhou dinheiro em consumo. Então, teve aí uma gama grande de setores e posições que trouxeram retorno. Tá? Então, foi bem dividido. Uma área que esse ano, pela realização no mercado, a gente perdeu dinheiro e vem aumentando a posição, é na estrutura de capital. Né? Como eu comentei, a gente tem Metalúrgica Gerdau contra Gerdau. Se vocês forem olhar esse ano, a Goal está perdendo, sei lá, uns 7%, 8% para Gerdau. Abriu uma oportunidade super boa de você estar montando esse tipo de operação. Outro exemplo desse que a gente voltou a montar é Bradespar contra Vale, que é a mesma historinha. Bradespar nada mais é do que uma holding da Vale e o spread vem aumentando, né? Exatamente porque o game da liquidez ficou mais forte. Então, as pessoas vão em Vale, vão em Gerdau e as outras ações elas estão com uma liquidez menor e acaba tendo essa volatilidade maior que abre a oportunidade. Tá? Então, não consigo te falar nenhuma posição específica
que explica grande parte do retorno. Tá? Ele está bem dividido. O que na margem é ótimo, né? O que na margem é ótimo. É muito melhor para a gente saber que você teve ali uma contribuição pulverizada de diversas posições do que falar, eu acertei a via varejo. Por exemplo, para mim, eu gosto muito mais de um resultado ali em várias caixinhas do que ter necessariamente ali um salvador da pátria ou um grande trade, né? Perfeito. Ainda dentro dessa sua linha, uma coisa interessante para a gente pensar, para você ser um pouquinho para a gente, é o seguinte. Você falou que esses spreads estão aumentando e a convicção de vocês permanece a mesma, por isso vocês estão aumentando a posição, certo? Certo. E um dos quesitos que você trouxe é que o game da liquidez ficou em mais evidência, estão dando mais spread porque estão dando mais prioridade na liquidez. Quando mudar de ideia, quando aqui a gente olha e fala assim, olha, eu acho que isso aqui é o new normal, é o novo padrão, não sei se vai fechar, como é que tem ali a mudança da convicção, né? Assim dizendo. Tá. Deu para entender? Ficou um pouco confuso? Não dá para entender. Eu vou te dar um exemplo muito, muito claro. Tá? Não existe uma resposta exata. Tá? Então, vamos pegar um exemplo. Assim, os números que eu vou falar, eles não são necessariamente 100% corretos. Tá? Perfeito. São ilustrativos. Então, vamos pegar a metalúrgica Gerdau contra a Gerdau. Tá? A Gerdau estava negociando a 10 vezes lucro. Né? Então, se ela pagasse o mínimo de dividendo, 25%, a gente está falando num yield anual de 2,5%. Ok? Então, quem é acionista de Gerdau, né, vai receber 2,5%. E a Goal, ela repassa, porque ela tem muito pouco custo, ela é basicamente uma casca, ela repassa esse dividendo. Então, eu vou pegar um valor específico só para a gente ter uma ideia. A hora que a Goal está negociando a 20% de desconto, ou seja, a 80% do valor da Gerdau, ela vai receber 25% a mais de dividendo. Quer dizer, se eu sair de 80% para o 100%, né? Porque se eu estou recebendo dividendo sobre 100 e eu estou comprando algo por 80, na verdade, eu estou ganhando 25% a mais. Né? Então, 25% a mais, um dividendo mínimo de 2,5, a gente está falando que está ganhando 3,25, tá? Ao longo de 12 meses. Ok? Então, o primeiro parâmetro é isso que eu vou falar para vocês. Se o meu custo de carregar essa posição é positivo, ou seja, o aluguel de 12 meses da Gerdau ele for abaixo da diferença de dividendo, ou seja, eu monto essa operação, ela não me gera custo nenhum para ficar com ela e, eventualmente, eu posso ganhar um fechamento de spread. Então, ela basicamente vira quase que uma opção de que, olha, se esse spread fechar por qualquer motivo, porque ele geralmente negocia a 15% de desconto, eu vou capturar esses 5% sem ter custo nenhum. Isso, para mim, é importante porque eu não faço ideia de quando o mercado vai melhorar. Tá? Perfeito. Então, eu preciso ter esse carrego não me custar nada. Porque se o carrego, vamos supor, por exemplo, o lado contrário, o custo de aluguel de Gerdau é 3% ao ano. Bom, mas se for 3% ao ano, eu estou ganhando 75% a mais e estou pagando 3%. Então, em um ano, eu vou gastar 2,25%. Perfeito. Isso é muito caro. Não me faz sentido montar essa operação. Tá? Aí eu vou entrar... Pode seguir, diga. Pode falar. Eu ia complementar essa pergunta exatamente pegando o gancho do que o Diogo trouxe antes, né? A gente já tem uma diminuição do carrego por conta do CDI que está mais baixo, e nesse período agora de início de ano, com extrema volatilidade, os aluguéis ficaram mais escassos e muitos subiram de preço. Como é que vocês estão conseguindo lidar com isso aí na gestão do long short? Tá. Então, vamos lá. Então, só deixa eu acabar lá. Conclui o primeiro raciocínio. Você tem várias variáveis que você vai olhar para determinar se faz sentido ou não você correr o risco da operação. Tá? Uma delas que a gente sempre olha é o custo de segurar a operação. Né? Tá bom, está descontado. Mas por que está descontado? Porque o aluguel de Gerdau está muito alto. Então não faz muito sentido, né?
porque se demorar 6 meses, eu basicamente vou ter entregado grande parte do meu retorno pagando aluguel e eu não tenho necessariamente convicção de que em 6 meses o spread fecha. Tá? Então, você tem várias variáveis, aí você vai ponderando os fatores para decidir o que você faz. Por exemplo, como a Gerdau tem 100% de tag along sempre, não faz sentido nenhum a Goal, por exemplo, ela negociar com prêmio para a Gerdau. Se isso acontecer, eu vou entrar Vendendo e Goal e vou fazer comprando a posição Gerdau. contrária. Né? Então, de novo, você vai vendo as características dos ativos para montando as posições. Tá? Agora, falando de aluguel, né? A gente tem... Aluguel é sempre um risco, né? E ele pode ser um risco de várias formas. Aí, falando de uma forma geral, né? Você tem 2 tipos de risco em aluguel. O risco preço, que nem você comentou, ou seja, como ele é um contrato que vence, geralmente os contratos de aluguéis eles têm 30 dias, e mesmo que ele não vença, geralmente o doador ele tem o direito de repactuar, ou seja, de chegar para você, olha, o que a gente combinou há 10 dias atrás, o mercado mudou, eu quero renegociar. Né? Então, você pode ter repactuação. E do outro lado também, tá? Eu posso tomar um aluguel, se o mercado mudar, eu posso falar, olha, você abaixa o custo, eu vou trocar por outro aluguel. Né? Então, é uma via de mão dupla essa. Esse é um risco. Você pode montar uma operação e o mercado te empurrar para fora pelo custo do aluguel. Então, você montou ação A contra ação B, na época o custo de aluguel anual da B era 1%, por qualquer motivo está acontecendo o que você acha que vai acontecer, mas a demanda aumentou muito e o custo sai de 1% para 10%. Né? Então, esse é um risco que você tem. E o outro risco é, basicamente, desaparecer o aluguel. Né? E o termo em inglês que todo mundo usa é um short squeeze, né? Que é os tomadores eles simplesmente falarem que querem o papel de volta. Né? Eles podem puxar, a gente chama, o jargão é puxar o papel, e você tem aí um prazo de 3 dias para devolver, e aí você é obrigado a ir no mercado. Se você não achar outros doadores, você tem que é obrigado a ir. Então, a sua própria saída da posição, ou quando o efeito do squeeze é grande no mercado, a própria saída do mercado faz com que essa operação gere um prejuízo. Tá? Quando a gente vê isso, então eu vou dar uns exemplos. Às vezes, quando, por exemplo, sai um resultado, você nunca sabe direito quando o mercado está muito vendido e ele sai comprando. Então, por exemplo, sai o resultado de Bradesco segunda noite. Na terça-feira, o papel chegou a bater 7 de alta no começo do dia. Né? Na nossa interpretação, tem muita gente vendida no setor de bancos e teve uma correria naquele momento para tentar comprar um pouco de papel, né? Ficar mais neutro. Isso gera esse movimento todo que a gente viu em Itaú. Né? É uma das possíveis explicações. Né? A gente tem a gente tem dentro da empresa uma pessoa dedicada só para cuidar de aluguel. Tá? E aí é um trabalho muito grande, porque esse cuidar de aluguel vai desde monitorar os papéis que estão com mudanças, que a gente chama nas suas características ou nos seus saldos, né? Porque existe essa informação na CBLC, que é a Central de Custódia de Aluguéis. Você consegue lá ver os contratos de aluguel que estão em aberto, ou seja, que existem, e a quantidade de ação desses contratos. Então, você consegue monitorar quando um papel começa a ficar muito demandado, e você consegue também monitorar na margem como é que está variando o custo desse papel. Tá? Então, a gente já vê várias coisas. Às vezes, a quantidade de ações que estão alugadas não muda muito, mas o preço começa a subir, ou às vezes a quantidade sobe muito e o preço não muda tanto. Né? Então, existe aí todo um trabalho a se fazer e monitorando essas variáveis para não ser pego de surpresa em um movimento muito mais forte. Tá? Mas não existe como eliminar totalmente esse risco. Né? A partir do momento que você está na posição, você sempre tem o risco de ter que desmontar por uma vontade própria, porque o custo do aluguel está subindo. Né? Eu falo, vou sair, e essa saída pode não ter nenhum tipo de custo. Né? Eu posso ir no mercado e conseguir sair sem mexer o preço. E pode ter também operações em que você é obrigado a sair e o mercado vai junto e sai eventualmente num momento ruim. Tá?
Mas, de novo, não tem como você eliminar esse risco, tem como você administrar ele. Show, Perfeito. show, perfeito. Excelente. Uma questão legal, e aí agora que a gente já explicou um pouquinho como é que funciona, as diversas formas de fazer, eu vou começar a trazer um pouco mais de polêmica, né? Olha que legal, você abriu a gente abriu aqui a nossa live, nosso Zoom, conversando sobre que a gente vai buscar ganhar do CDI na Bolsa, né? E a nossa estrutura, ou seja, essa estrutura que você está apresentando para a gente, ela é neutra. Então, você tem que tomar mais cuidados ainda do que uma pessoa simplesmente ir lá e fazer uma carteira longa e uma carteira short, certo? Sim. E aí eu queria trazer com vocês, para você, o seguinte. No ano passado, eu vi duas posições que me chamaram bastante atenção. A primeira era que muitos gestores que tinham ali Petrobras na posição estavam usando o azul para arrediar a própria posição, porque se o petróleo caísse muito, o azul ia se beneficiar e tinha ali uma lógica. E um outro gestor me disse que não, que a operação correta era vender azul e comprar Petro se você quisesse ficar ali direcional no petróleo, era melhor do que simplesmente comprar Petro. E aí eu fiquei assim, pô, o cara vai fazer um long short para ficar alavancado na direção do petróleo, entendeu? Tipo, como é que faz? Como é que faz para vocês estarem ali o tempo inteiro tomando esse cuidado, né? Porque se não tomar cuidado, você fica direcional numa curva mesmo, super direcional, e não era para ser assim, né? Sim. Como é que faz para monitorar isso? Era muito mais fácil, assim, de novo, pode ser só um exemplo ilustrativo, eu não quero entrar, mas seria muito mais fácil comprar petróleo, né? Não é isso. Compra o contrato lá e pronto. Seria mais fácil. Mas vamos lá. Bom, cada gestor tem a sua característica, tá? Tem gestores de long short que são muito bons em cenário macro e conseguir montar uma visão macro e conseguir, mais do que montar, é conseguir traduzir isso em posições, né? Que nem você deu um exemplo aí, você está tentando traduzir uma visão de mercado numa posição, né? Isso, às vezes você acerta a posição, erra o cenário, vice-versa, quer dizer, tem muitas variáveis aí no meio, né? Nosso histórico, a nossa forma de trabalhar, ela é muito mais relativa, tá? Então eu vou te dar um exemplo do que a gente não costuma fazer. A gente não costuma querer correr risco de commodity, tá? Exatamente porque, vamos lá, quem é a Argo no Brasil para ter uma visão de petróleo melhor do que, eventualmente, um gestor de commodities que está em Londres, olha Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos, conhece o shale gas, assim, não faz sentido, né? A mesma coisa é querer fazer um direcional em minério, né? A gente opera Vale, sim. A gente opera Vale muito mais no sentido de, eventualmente, redear com outros papéis aqui. Mas a gente evita fazer calls muito grandes em preço de commodity, né? Por quê? Porque não é o nosso expertise. O nosso expertise está muito mais em dizer se o banco A, de novo, só para falar de um setor, está muito caro, muito barato em relação ao banco B. Tá? Esse é onde nós da Argo achamos que a gente tem a nossa expertise. E aí, até pelo esse exemplo que eu estou dando, fica muito mais simples você dizer que você tem uma correlação, provar, quer dizer, até o histórico do fundo prova que você tem uma correlação mais baixa com o mercado, né? Quem eventualmente faz operações mais intersetoriais na nossa nomenclatura, tá mais exposto a essas direcionalidades e eventualmente tem que tomar mais cuidado, tá? Até mesmo porque, pelo exemplo que você deu, geralmente uma das ferramentas mais simples de você fazer isso é você pegar correlações, né? Então você pegar o beta de um papel contra o beta de outro papel, tentar casar o beta para tentar se certificar de que uma oscilação muito grande do cenário ou da bolsa você acaba não tendo uma oscilação muito grande da posição, né? O cara que comprou azul e comprou Petro,
eventualmente ele teve um movimento em março dessas duas posições, olhando só essas duas posições, tá? Claro, claro. Totalmente fora do esperado numa correlação que provavelmente nunca existiu antes. Né? Esse é o problema de correlação, né? Ela pode deixar de existir. Correlação nada mais é do que explicar o que aconteceu no passado, né? Explicar o que aconteceu no passado não necessariamente é prever o futuro. Perfeito, né? perfeito. Então, você tem esses riscos, né? Então, você tem que tomar, eventualmente, mais cuidado quando você acaba fazendo a sua medida única de risco, é exatamente olhar as correlações e usar elas para alavancar demais, né? Quando você acaba usando outras medidas, eventualmente não medidas tão estatísticas, como, por exemplo, limitar o tamanho da posição, mitigar risco através de ativos que têm características muito mais parecidas. Essas são outras formas de você tentar tirar a direcionalidade do mercado dentro da sua carteira. Tá? Então, de novo, que nem você falou e que nem eu falei no começo, você pode ficar super direcional numa posição long short que você tem todo o seu caixa em CDI. Né? Dá para fazer. Na crise de 2008, você teve vários fundos long shorts que caíram 12% no ano de 2008. Né? Por quê? Aí existem uma série de explicações por que isso pode ter acontecido. Né? Aí você tem que olhar carteira a carteira. Mas, claramente, o fundo não estava bem calibrado para uma oscilação muito forte de mercado. Né? Então, é como se a tese de investimento tivesse sido construída sem considerar esse estresse, né? Fala assim, não, a gente botou aqui um estresse de 40%, aí o mercado vai lá e 60% e isso bagunça as contas, né? E isso é uma coisa que eu queria perguntar. Muito do que a gente acompanha das correlações, das relações, como você falou do relativo, ele é muito pautado em algo estatístico, né? Eu sei que muito tem da experiência do Augusto, o que o Augusto viu ao longo da formação dele, do desempenho dele, mas existe uma base estatística forte por trás disso, certo? Você acompanha ali o spread, abertura, fechamento de spread, e aí eu vou fazer aquela mesma pergunta que eu fiz, só que com a estatística. E o que fazer quando acontece um março, né? Que as correlações realmente elas vão para patamares novos, nunca antes vistos. E aí eu estou perguntando isso no sentido da seguinte provocação. A maioria dos investidores, quando trabalha com um modelo e acontece algo fora do modelo, tende a jogar fora o modelo, né? Ele fala, não, isso aqui não presta. A gente não faz isso, né? Mas como que faz para expurgar o março, né? Fala assim, ó, vamos entender aqui se o março veio para ficar ou se eu preciso tirar o março da minha base de análise. Entendeu? Como é que faz aí para tomar essa decisão, né? Como é que o Augusto pensa isso? Então, eu acho o seguinte, eu acho que tem que... Eu não acho, vamos lá, eu não sou especialista em risco, tá? Vou te falar a minha opinião, se eu fosse, o que eu faria. Eu acho que tirar março não é necessariamente uma medida correta, simplesmente ignorar quando efetivamente seu modelo não funciona, né? O que você tem que levar em consideração o contexto em que aqueles ativos se mexeram. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo disso. Por exemplo, a nossa carteira, em alguns momentos, que a gente, de novo, que eu falei, a gente mexeu muito a carteira nesses últimos 60 dias. Em alguns momentos, a gente tem uma pessoa de risco e a gente tem um relatório de risco que a gente, mais detalhado, que circula com todo mundo. Tem um relatório diário e tem um mais detalhado que circula semanalmente. Tá? E esse relatório semanalmente, a gente faz um cenário de estresse, a gente joga a carteira para trás. Né? Se eu tirar eventuais crises, sei lá, 2008, a crise de 2014, 15, 16, fica meio sem razão, né? Aí vira meio conto de fadas ali, né? Eu vou poder tomar o risco que eu quiser, porque efetivamente a carteira não tem risco, né? Mas o interessante é duas coisas. Primeiro da onde vem o risco,
Então, eu estou olhando 2014. Teve um momento que a gente tinha Banco do Brasil na carteira. Falou, olha, a sua pior perda é Banco do Brasil. Por quê? Era um governo Dilma, o Banco do Brasil estava sendo usado para fazer, para dar crédito no momento que os bancos privados não queriam dar, em que você estava em recessão. Então, existe uma preocupação muito grande com a rentabilidade do ativo. Ele provavelmente, naquele momento, estava muito descontado, né? Então, você tem que pegar tudo dentro de um contexto, né? Por isso eu não vou comprar o Banco do Brasil, né? Não necessariamente, né? Então, a gente entrou nessa crise, por exemplo, a gente tinha Banco do Brasil porque a gente tinha exatamente um call de que esse ministro da Economia e essa gestão das pessoas que estão tanto na economia quanto no Banco do Brasil estavam migrando para uma gestão muito mais profissional, né? A gente desistiu dessa tese no meio da crise, a gente zerou essa posição. Por quê? Porque a gente achou que essa crise poderia vir a ter uma magnitude tão grande que, eventualmente, a gente não queria correr o risco de uma hora para outra, para ajudar na economia, mudar essa tese de gestão de ativos públicos, né? Eles voltarem a serem usados ali para estabilizar a economia e independente da rentabilidade do ativo. Exatamente, nem que seja momentaneamente, né? Isso teria geraria um problema em cima do valor dos ativos, né? Que nem a gente hoje está falando de ajudar o setor de açúcar e álcool, né? Aumentando imposto, colocando imposto de importação. Se isso acontecer, quer dizer, eu não tenho aqui nenhum tipo de previsão de se vai acontecer ou não, tá? Mas começa a se questionar um monte de coisa, porque esse é uma equipe que há um ano atrás estava falando em baixar tarifas de importação para deixar a economia brasileira mais competitiva, né? Se ele vem e toma uma atitude dessa nesse atual momento, ele acaba perdendo credibilidade de um monte de outras coisas que se esperava que fossem ser feitas, né? Pode acontecer? Pode, né? Mas isso vai ter uma implicação em preços de ativos, né? Então, se em fevereiro o fato de o risco Banco do Brasil percebido num stress test, eu dava menos valor a ele, em março eu passei a dar muito mais valor a ele, né? Então, só para te dar um exemplo, né? Mas eu não conseguiria ter essa noção se eu tirasse a última crise da minha base, né? Perfeito. Você ia só contaminar ali a amostra e não ia conseguir inferir nada daquilo, né? Você faz o seu teste de risco, a sua análise de risco com os momentos de crise. Aí você vai interpretar se faz sentido ou não aquele risco que o seu modelo está dizendo, né? Aí entra um pouco de julgamento e os sinais estão dando. Então, em fevereiro, de novo, em dezembro, janeiro, fevereiro, a gente tinha uma visão sobre aquele risco, né, que ele tinha um momento totalmente diferente, por isso a gente dava um valor menor para ele. Em março, a gente passou a dar um valor muito maior para ele, né? Mas eu não conseguiria fazer essa inferência se eu não tivesse esse valor, né? Se eu não conseguisse enxergar qual era o risco. Excelente. Legal. Excelente mesmo. Uma outra questão que eu queria saber, Augusto, aproveitar vocês, pelo que me pareceu, quando a gente fala de intersetorial, é onde a gente está falando de maior risco, certo? Até mais do que o próprio evento, né? Sim. Ou a caixinha evento corporativo ainda tem mais risco do que a caixinha intersetorial? A caixinha evento corporativo, ela pode ter bastante risco, tá? E aí eu vou te dar alguns exemplos de operações que se mostraram com risco elevado, tá? A gente não que tenha perdido dinheiro com elas. Eu vou te dar um exemplo recente em que a gente perdeu dinheiro. Mas, por exemplo, eu não sei se... Esse é muito antigo, tá? Mas teve uma época que a Cyrela ia comprar uma outra empresa de incorporação, estava indo tudo certo, de repente o spread começou a abrir e a operação abriu. O problema é que, desde o momento que você anuncia até o momento em que a operação ela acaba, o que acontece geralmente é um fechamento de spread. E quando o mercado move muito, eventualmente, por exemplo, a Cyrela andou muito, aquela outra ação não teria andado, mas ela andou a reboque da Cyrela pelo ratio de troca, né? E tinha muita gente posicionada no relativo. Então, você tem desde uma movimentação artificial do preço, porque ele não deveria estar lá no primeiro momento, até um técnico que a gente chama ruim. O técnico quer dizer que tem muita gente naquela posição que não estaria se não tivesse a operação, né?
Então, a hora que ela acaba, essas pessoas vão sair e elas vão acentuar o movimento, né? Então, vão fazer com que o spread provavelmente abra muito mais do que deveria, né? É A mais ou gente menos tinha a situação aí da Embraer com a Boeing, né? Pode ser, é um Esse exemplo. evento corporativo agora que abriu. E aí eu faço já uma linha de pergunta. Vocês fazem o long short só de empresas brasileiras ou também operam fora do Brasil na montagem dessas operações? Então, a gente é muito tupiniquim, a gente só opera Brasil. Tá? A gente já fez lá fora, em outra época, hoje em dia não, mas tudo o que a gente faz é muito mais ligado a coisas daqui do Brasil. Então, eu vou te dar um exemplo. Tá? Seria, por exemplo, arbitrar ABI e Ambev contra Ambev. Né? Então, é uma holding contra uma operadora, sei lá, esse tipo de coisas ligadas ao Brasil. Né? Não, por exemplo, comprar S&P e vender Ibovespa. Né? Não é o tipo de operação que a gente faria. Tá? Outra pergunta simples. Existe um fundo de long short ou de os elementos que diferenciam os dois? Então, Pode responder na sua opinião, tá, Augusto? Se for uma coisa meio complicada, sempre que a gente pergunta uma coisa assim que pode ser questionável para alguém, fala assim, ó, a minha opinião, porque o que importa para a gente é a sua opinião mesmo, entendeu? É que tem muita nomenclatura, né? Você pode ter um long short que tenta fazer muita... Sim, arbitragem é sempre uma coisa muito... Arbitragem é um termo teórico. Arbitrar quer dizer uma operação que não tem risco, né? É muito raro você encontrar esse tipo de operação, tá? Geralmente um fundo, pelo meu entendimento, um fundo de arbitragem nada mais é do que você fazer long short numa classe maior de ativos do que simplesmente ações, né? Eventualmente você tem um fundo de arbitragem que compra volatilidade e vende faz um long short de volatilidade, faz um long short de vértices de curva de juros. O vértice de 2023 está muito caro em relação ao vértice de 2022. Compro um e vendo o outro. Né? E aí ele vai treinar a inclinação da curva, essas coisas, né? Exatamente. Então, o fundo de arbitragem, o fundo de long short, ele é mais conhecido como um long short de ações. Aí, simplesmente é porque as pessoas usam desse jeito. Um fundo de arbitragem, ele, na verdade, tem vários long shorts e, às vezes, extrapola-se necessariamente o mercado de ações. Você pode ter... eu vou fazer cash and carry. Cash and carry pretende ser uma arbitragem. Eu compro o Bovespa à vista, todas as ações, e vendo em futuro para ganhar alguma coisa. Né? Então, isso é um fundo de arbitragem que está fazendo um long short. Né? Então, a arbitragem, na verdade, mais na minha opinião, do que você fazer long short, é usado como você fazer long short em uma série de ativos base, tá? Que vão além de ações. E você pode ter um fundo que se chama de arbitragem de ações também. Né? Aí é tentar fazer operações com o menor risco possível dentro delas. Eu recebi uma pergunta aqui no meu celular, muito legal. A gente começou dizendo que para você fazer o long short, quando você faz ali no financeiro, você não tem um desembolso, né? Porque você vai usar o dinheiro do short para efetuar a posição long, cobrir ali os custos, mas... a pergunta foi assim, dá para fazer long short infinito? Eu falei, não dá para fazer long short infinito, assim, tem uma margem. Você pega aquele dinheiro do aporte, bota no caixa e ele é dado em garantia e você vende ali usando a margem, certo? Como é que funciona? Vocês alocam 100%, 130%? Como é que é a estrutura da Argo com relação a esse caixa? Historicamente, a gente tem um termo que usa-se muito para falar sobre isso é alocação bruta. Tá? Alocação bruta, o que é? É o termo que se usa quando você soma o financeiro das ações que você tem compradas, mais o financeiro das ações que você tem vendido, sobre o patrimônio do fundo. Tá? Então, por exemplo, a hora que eu tenho uma alocação bruta de 100, quer dizer que eu estou comprado em 50% do meu fundo e vendido nos mesmos 50%. Tá? Então, a alocação bruta é 100. A alocação líquida é 0. Tá? Então, tudo que eu tenho comprado, eu tenho vendido e estou travado nessa posição.
tá? Sim, a bolsa, ela exige garantias, né? Para você, por que isso? Então, quando você toma um contrato de aluguel, nada mais é do que você está tomando uma dívida, né? Então, a bolsa nada mais é do que o garantidor, né? A CBLC, ela garante que aquele contrato vai ser liquidado, né? Honrado, assim como a bolsa garante, né? Então, ela pode exigir garantias e a quantidade de garantias que ela exige pode variar ao longo do tempo. Até a gente está vivendo um momento interessante. A gente teve uma reunião de risco semana passada falando um pouco disso. Então, antigamente, antes da Bolsa ter esse sistema novo dela, que é o Core, o praxe a hora que você tomou, por exemplo, R$100 mil de um ativo de aluguel, você depositar lá para tomar esse aluguel R$120 mil de garantia. Tá? Esse era o praxe antigamente. Isso evoluiu para um modelo que olha outras coisas a não ser do que simplesmente essa operação específica, tá? E determina, que é o Core, que determina a quantidade de garantia que você tem que colocar. Então, ele não é infinito, porque ele vai te perguntar um monte de coisas, o Core, e aí, dependendo de como for a sua carteira, ele vai te cuspir uma necessidade de garantia que você tem que colocar. E o que é interessante, então, isso é outra coisa que, se vocês forem lembrar, o LTCM, ou se vocês forem ver os últimos 60 dias, que teve uma oscilação muito grande do índice Bovespa, quando a Bolsa travou o futuro em 10% de queda, e assim vai, nada mais é do que você está parando para dar um panorama do risco que tem ali naquele momento. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, vamos pegar... em momentos de estresse, o que faz sentido a hora que você pensa, mas pode virar um problemão, é que a Bolsa começa a pedir mais garantia. Tá? Por que, de novo, a gente está voltando a falar de risco? Porque é o seguinte, você montou uma carteira alavancada, você foi para 250% bruto, ou seja, eu tenho mais de 100% do meu patrimônio comprado e mais de 100% do meu patrimônio vendido. E antigamente, quando o mercado estava tudo ok, a Bolsa me pedia, 70% do meu patrimônio de garantia. Tá? De um mês para o outro, ela chegou vai pedir 150%. Você não tem mais. Perfeito. Né? Você então, em um momento de estresse, montando as posições, né? Isso. Então, essas mudanças muito drásticas de mercado, que geram mudanças de garantia, fazem com que o mercado tenha uma volatilidade muito maior, né? Os próprios fundos ajustando as suas posições, gerando mais volatilidade, né? Acentuando Exatamente. ainda mais essas curvas. Ou, eventualmente, pessoa física, né? A hora que você comprou ou vendeu o índice futuro, né? Até que seja o mini, a hora que você começa a ter 10 ou 20% de oscilação num dia, você tem que, de um dia para o outro, futuro, você tem que depositar a variação, né? É ridículo, é gigante mesmo. É gigante. Você pode não ter mais dinheiro, né? E você ser obrigado, então eu estou comprado, caiu 10%, né? Estou comprado no futuro. Tem uma pessoa que está vendida. Então, no dia seguinte, essa pessoa que está vendida tem 10% para receber de mim. Né? Eu tenho que liquidar no dia seguinte. Perfeito. Bom, foi 10 num dia, 10 no segundo, eu falei, não tenho mais. Eu vou ter que vender. A gente acompanhou uma posição muito dura disso no dólar, né? O dólar deixou de chamar 3.500 para chamar mais de 5.000 de margem. Aí a pessoa estava lá com uma posição de 100 contratos e, de repente, precisava de um caminhão de dinheiro para manter a posição. Exatamente. Para defender a posição. E se você não tem onde tirar dinheiro, você é obrigado a liquidar a posição. Você é obrigado a liquidar. Se você não liquida e não coloca o dinheiro, a Bolsa vai liquidar para você. Então, isso gera o próprio movimento. Por isso que, quando você tem muita alavancagem e uma oscilação muito grande de mercado, uma coisa alimenta a outra. Né? E é uma bola de neve, até parar. Né? Esse é um dos riscos ocultos, né, que a gente fala. A gente sempre chama atenção para isso. As pessoas, os mais recentes, os mais novatos no mercado, não entendem algumas coisas. Né? Por exemplo, fugindo um pouco do assunto. Né? Esse é um exemplo. A chamada de margem, a mudança na regra de margem, ele é um risco oculto, porque muito pouco se fala disso. Né?
e aí a pessoa pensa, eu posso comprar, posso vender, vou dar em garantia, e esquece de ajustar isso no modelo, o mercado chacoalha, a bolsa toma uma providência em relação a isso, que é mudar a regra, e a pessoa fica vendida no modelo, né? Sim. Então, isso volta a outro ponto que você falou. Num modelo de risco, eu não ter um movimento de março pode ser ruim, né? Vai te induzir esse erro, né? Vai te induzir esse erro. Se eu tenho março, eu posso falar, olha, existiu um momento no mercado em que, sei lá, eu tive 3 dias de queda de 10%, o fundo aguenta ou não aguenta? Perfeito. Né? Eu tenho margem, eu vou conseguir ter margem para colocar, se por um acaso em 30 dias a bolsa cair 40%, né? Essa é uma pergunta que o stress test do seu fundo ele teria que responder. Se você não tiver essas informações, você eventualmente pode ser pego de calças curtas. E aí complica, né? Você vê lá a sua convicção de que era de aumentar a posição e você ser obrigado a reduzir por conta de margem, por conta de uma inobservância ali da regra, né? Da mudança de regra da bolsa. Fantástico. Sim. Tem mais alguma pergunta aí, Lucas? Já estamos batendo aqui, Eu passamos já acho de que uma está no hora. horário. Eu estava querendo dizer o seguinte, a apresentação foi muito didática, objetiva, de uma forma muito esclarecedora sobre o funcionamento do modelo long short. Agora, eu queria fechar com uma pergunta para o Augusto, dizendo o seguinte, Diogo. Normalmente, os fundos mais comuns na carteira dos investidores são os fundos multimercado macro. Aí eu queria que ele vendesse um pouco do peixe dele, se a Silvia quiser participar também. Por que o investidor deve ter um fundo long short na carteira? Quais são as vantagens? Por que eu tenho que ter dentro da minha diversificação um fundo long short, pensando sempre no médio e longo prazo? Essa foi fácil, hein? Jogue duro aí, Augusto. Essa é fácil. Bom, eu acho assim, comparar long short com qualquer outro tipo de ativo, porque ele pode ter dólar, tal. Então, é uma classe diferente de ativos. O bom do long short, independente com quem você está comparando com um fundo de bolsa, se você está comparando com um fundo macro, é exatamente a proposta dele de não ter essa correlação, né? Então, ele ajuda a compor uma carteira. Então, eu vou dar exemplos que eu vivi, né? Então, esse foi uma das formas, por exemplo, e um dos interesses muito grandes do Safra quando eu fui para lá. Né? Ele falou, olha, a gente tem muita coisa macro direcional aqui, a gente quer uma coisa para ajudar a compor a nossa carteira para ela não ter essa direcionalidade toda. Outro exemplo, a gente tem um cliente que tem muito fundo de ação, né? E ele queria, em vez de deixar o dinheiro em caixa para administrar risco, colocar um fundo long short. Quer dizer, eu quero que você gere um alfa para mim, investindo de uma forma diferente e para ajudar a compor todo o outro risco que eu estou tomando do outro lado. Tá? Então, eu vejo o long short como, eventualmente, um fundo de arbitragem, um fundo quant, aí vai depender, obviamente, da característica de cada um, como uma forma de você tentar diminuir a volatilidade da sua carteira, né? Comprando uma estratégia que ao longo do tempo vai ganhar dinheiro, né? Esse é o objetivo de uma estratégia long short dentro de uma carteira como um todo, né? Não acho que ninguém deveria, assim, pessoa física ou alocador, ninguém deveria ter muito em nenhum lugar, né? Então, isso. Você vai comprar ação, eventualmente a pessoa é mais propensa a risco, vai ter mais ação, ou a pessoa é menos propensa. Na verdade, long short, você vai olhar como falar, olha, tem aqui um tipo de investimento que vai me gerar um alfa ao longo do tempo e a minha expectativa é de que esse investimento vai ter uma correlação baixa com o resto, né? Então, a gente viu esse ano, a gente está rodando aí acima do CDI, investindo em ação, o mercado caindo do jeito que caiu, né? É isso, a proposta é exatamente essa, né? Ter ajudar na composição da carteira. Era o que a gente imaginava, porque no nosso discurso, nas nossas apresentações, a gente sempre trabalha essa ideia da diversificação, na importância de ter ativos descorrelacionados, né? Como Sim. Isso é que no médio e longo prazo faz a diferença. No curto, às vezes você fica achando que está com freio, que você está com
com uma âncora te prendendo, mas quando você vai ver no médio e longo, que vai passando por todas as nuances que o mercado vai apresentando, você vai ver como é importante ter essa diversificação descentralizada na carteira, desbalanceada. Exatamente. Porque, assim, volatilidade, a gente até discute aí, entrando no conceito de risco. Volatilidade, ela não é necessariamente um risco, né? Ela passa a ser um risco quando ela implica que você tem uma perda permanente. E ter perda permanente não é necessariamente que você errou a posição. É simplesmente o fato, às vezes, de que você tem que sair da posição antes da hora. Isso gera perda permanente, né? Então, a hora que você compõe uma carteira com ativos que ajudam a diminuir a volatilidade, essa carteira te ajuda a manter a carteira por mais tempo, né? Então, se você, por exemplo, decidiu tomar muito risco no final do ano passado e colocou 100% em ação, a sua capacidade de aguentar uma perda diminui muito, né? No momento quando você tem uma crise muito grande, você começa a perder 10, 20, 30, 40% do seu patrimônio, chega uma hora que a sua propensão fala, puta, eu vou zerar, porque eu não sei se vai parar no 40, se vai parar no 50, mas se você tem uma diversificação, essa diversificação te ajuda a manter essa posição e não correr o risco de zerar no pior momento possível, né? Então, a hora que você compõe uma carteira para diminuir a vol, na verdade, ela está te ajudando a maximizar o retorno no longo prazo. Exatamente. Eu vou dizer que a gente nem combinou, viu? A gente tem aqui alguns É a clientes história da do gente. último almoço grátis do mercado, né, Diogo? O último almoço grátis do mercado é a diversificação e a Que gente tem que além aproveitar enquanto pode. Além Né? de proteger, ela permite que você possa comprar agora e ganhar dinheiro também. Então, se você está bem diversificado e você aproveita das quedas, você ganha dinheiro. É o que o Warren Buffett faz, aquela história que o Diogo foi levantando de você comprar na baixa e vender na alta. É isso. Exatamente. É diversificar bem. Diversificar bem sempre a carteira. Pessoal, sensacional. Se você estava 100% comprado antes da crise, tem muito pouco que você pode fazer, né? Isso. Exato. Isso. Sensacional. Esse foi o nosso queridíssimo Augusto Vieira, da Argo Capital. Deu um show de bola aqui, uma aula fantástica. Aprendi muito, assim. Aposto que foi de muito valor aqui para todo mundo. Augusto, eu gostaria mais uma vez de agradecer você aqui em nome da família RGC pelo seu tempo, pela disponibilidade, por você transmitir, né, doar para a gente aqui parte do conhecimento seu para a gente. E muito obrigado mesmo. Viu? Eu que agradeço, foi muito bom mesmo a conversa. Também agradeço bastante. A Argo já faz parte das nossas carteiras. A gente tem sempre trabalhado ela com os investidores nessa lógica da diversificação, um pouco em cada coisa, um pouco no macro, um pouco no long short, para compor carteiras. Esse é o nosso trabalho como assessores que a gente tem feito bastante. Beleza? Obrigado. Bom, obrigado a todos aí. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Valeu.